Bonsoir, bonsoir. Enquanto vocês vão chegando, eu vou pegando um copinho d'água aqui, que eu tô toda cagada da sinusite. Tô rouca. Tá uma beleza. Pronto, tô indo pra minha sala pra gente começar nossa live de aquecimento especial. Olha só. Ó o comportamento. Já rezei o Pai Nosso pra ela. Falei, mamãe vai trabalhar agora com a E-Visa Immigration, falar de imigração pro Canadá, coisa séria. Você fica quietinha aí. Salut, bienvenue! Bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo, fica aqui com a gente. Nós estamos em plena semana de aquecimento por intensivão de francês FCM, que vai começar na próxima semana, não é? E aí, nessa semana, a gente está trazendo alguns convidados ou tratando de alguns assuntos de interesse geral aí da galera, para quem fala a língua portuguesa e quer aprender francês. Então, o nosso canal para ensinar francês para quem está começando agora, para ensinar francês para quem para levar você para a fluência, né? Porque a gente só não ensina a língua francesa, a gente também leva de fato as pessoas para fluência, tá? Hoje eu tenho um convidado especial, é o Leomir da E-Visa Immigration, e nós temos um assunto importantíssimo para tratar hoje nessa live de aquecimento para o intensivão. Enquanto vocês estão chegando, só rapidinho, eu já vi que E-Visa Immigration, que o Leomir, né, o consultor da E-Visa Immigration, especialistas em imigração para o Canadá, ele já chegou, tá por aí, já vou fazer ele entrar já já. E aí, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu achar aqui, onde é que tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho onde é que você vai fazer a inscrição para o intensivão de francês, porque tudo que a gente está trazendo nessa semana é para ajudar você que está buscando a fluência na língua francesa, seja para trabalhar, para imigrar, para estudar ou para viajar a turismo, tá? Então você vai aqui, ó, você chega aqui no meu perfil, tá? E aí você vem aqui nesse link, aqui, ó. Clicou aqui para participar do intensivão de francês gratuito, que vai ser de 10 a 16 de outubro. É só você colocar o seu nome, o seu e-mail, clicar em Quero participar e aí depois vai abrir uma página para você confirmando a sua inscrição para você receber as aulas, né, o link das aulas e dos materiais. E você também pode entrar num grupo de WhatsApp mediado pela minha equipe para que você possa garantir aí que você vai assistir todas as aulas da próxima semana. O nosso convidado de hoje, já vou chamar ele sem demora, o Leomir da E-Visa Immigration, e a gente vai falar de um assunto sobre uma... eu não vou falar, eu vou chamar ele aqui, vocês vão entender. Nós vamos falar sobre o LMIA. Deixa eu chamar o Leomir agora aqui. Peraí, deixa eu apertar aqui, aperta. Ai, meu Deus do céu, não tá indo. Calma aí. Vamos de novo aqui. Vai. Aqui. Pronto. Entendi. Ele vai entrar aqui com a gente, ó. Olá, Jana. Olá, pessoal. Uma ótima noite para vocês que estão aí no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aí mais uma vez conversando sobre esse assunto imigração, né? Imigração para o Canadá. Exato, é isso. Leomir, que prazer ter você de volta aqui no nosso perfil, um prazer enorme, porque você é um consultor aí especializado da E-Visa Immigration, mora, né, no Canadá. Eu vou pedir até para você, né, dizer aí onde que você está nesse momento e o que é a E-Visa Immigration, como vocês trabalham, porque gosto muito, sigo e respeito demais o trabalho de vocês. E sou fã, Leomil, porque você tem um jeito de explicar, uma maneira de explicar as coisas, o como é que funciona, né? Então, a sua maneira de fazer a consultoria, de dar a explicação, é muito acolhedora. Então, é sempre um prazer ter você aqui para falar de um tema que é um sonho de muitas pessoas e projeto de vida também, não é? Então, para a gente começar, Leomir, onde é que você está agora e o que faz a E-Visa Immigration? Bom,
Então, meu nome é Leomir Gonçalves, eu sou um dos consultores de imigração aqui da Visa Immigration. Eu estou baseado aqui no nosso escritório de Vancouver, eu vivo aqui em Vancouver já fazem muitos anos e eu venho trabalhando aí junto com todo o nosso time Visa, ajudando muitas pessoas a realizarem esse sonho de virem morar no Canadá, né? Nosso trabalho é fazer do Canadá a sua casa. E o nosso trabalho ele cobre desde o acompanhamento do processo de imigração, né? E conforme você disse, a gente tem que explicar isso muito bem, porque o processo de imigração não é um processo só, nós temos várias opções de imigração dentro das diversas províncias do Canadá, nós temos as opções federais também, e nós também trabalhamos com um time que nos auxilia aí na parte educacional, porque alguns projetos de imigração também envolvem, né, os assuntos aí de estudos. Muitos estudantes internacionais vêm para o Canadá para adquirir um novo título educacional e, através disso, criar pathways, né, caminhos ali para uma imigração também. Então, a nossa divisão educacional está aqui para isso. E como nós sabemos que todo imigrante que está chegando aqui no Canadá, na área econômica, tem essa preocupação com relação, né, ao mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho relativamente agitado, né? Nós temos aí boas oportunidades de trabalho nas mais diversas áreas. Nós também temos a nossa divisão de carreiras, que ajuda as pessoas a fazerem essa transição do nível de carreira que você está vindo aí do Brasil, se inserir no mercado de trabalho e continuar crescendo profissionalmente, né? E a gente também sabe que o processo de imigração não é um processo barato, primeiro porque a gente está falando aí de uma conversão de moeda, né? E é uma divergência aí relativamente bem grande, o dólar canadense. Então a gente sabe que isso exige um planejamento financeiro também. Então nós temos um time que dá todo esse suporte para vocês. Então a gente cobre todas essas bases necessárias para que seu plano Canadá tenha excelentes chances aí de ser muito bem sucedido. Que legal! Olha que interessante, gente. É barba, cabelo e bigode, tá? Envolve tudo. Isso é muito interessante, né? Opa, peraí que deu uma pausinha aqui. Voltou? Tá me ouvindo, Leomir? Beleza? Sim, consigo. Pronto. E também só um pequeno, né, assim, no gancho aí que você falou, e lembrando do que eu estava falando antes, que é o sonho e o projeto de vida das pessoas, e a gente percebe que cada vez mais, brasileiros estão planejando sair do Brasil. Motivos, N motivos, por vários motivos. E agora, nesses últimos anos, tem aumentado bastante o número de brasileiros indo para Portugal, indo para o Canadá. Então a gente percebe muito isso, esse movimento, não é? Bom, o nosso objetivo hoje é falar de uma coisa muito interessante que você vai explicar para a gente o que, que é isso, que é assim. Eu fiquei sabendo que existe agora, né, tem alguma atualização aí de uma maneira, né, um processo, você vai explicar para a gente né, o que é, como funciona, que você pode conseguir um visto de trabalho, aí você me corrige se eu falar errado, um visto de trabalho ainda estando no Brasil para ir trabalhar no Canadá. E este visto, esse tipo de processo, ele se chama, agora vou colocar aqui para vocês verem, gente, é esse aqui, ó, LMIA. E aí, então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, né? Enfim, é um processo, é um tipo de visto. O que que é isso? Como é que ele funciona? Vamos começar a entender. Bom, então, para a gente contextualizar essa questão, né, do LMA, a gente precisa entender que hoje nós temos uma necessidade muito grande de profissionais aqui no Canadá, em diferentes áreas, algumas áreas, né, uma demanda ainda maior, como as áreas de serviços, as áreas de tecnologia, as áreas de trades, por exemplo. E uma forma como o governo, né, trabalha hoje dando suporte a economias, às economias locais das províncias e aos empregadores que precisam dessa mão de obra estrangeira é através desse programa que é o LMA.
né, que no inglês aí é a abreviação do que a gente diz de Labor Market Impact, uh, fugiu, Ah, é Application. label, label, Labor mark. Market Impact Application, ok? Ah, tá, E nesse application, caso, tá. o que a gente entende é que nós estamos falando ali que as empresas, desculpa, não é application, assessment, ok? Assessment. Quando eu for explicar o processo, a gente vai entender por que é o assessment, né? A Assessment, avaliação ali. tá. Fui tentar fazer a tradução ao pé da letra, mas Ao pé da seria letra, aí é. nessa ao pé da letra. Tá. Avaliação, aplicação. Bom, nós temos que quando uma empresa está entendendo recentemente Ô, também se Leomir, começou a dar um eco. Eu não sei se é só para mim, a sua voz, se ela tá dando um eco. Agora o cortada pessoal vai. para mim. Vamos ver se Parece que você foi consegue, pro. consegue me ouvir melhor agora. Agora foi, agora deu certo. Aham, voltou. Então tá bom. Vamos voltar a fita um pouquinho aí. Volta o fito um pouquinho, isso. Ok. Então, quando essa empresa, né, precisa contratar esse trabalhador estrangeiro, e depois que eles não conseguirem encontrar um residente permanente, um canadense, o que eles fazem? Eles precisam preparar uma aplicação para ser submetida ao governo federal, e o governo federal vai fazer essa avaliação para entender quais foram, né, os esforços feitos ali pelo empregador para encontrar um residente, um residente permanente para aquela vaga, e não encontrando esse canadense ou residente permanente, aprovar uma aplicação para que eles possam então aplicar para o visto de trabalho desse trabalhador estrangeiro. Então a gente tem que entender que a aplicação, né, do LMA não é especificamente uma aplicação do empregado, do trabalhador estrangeiro. Ela é uma aplicação da empresa. E a partir do momento que essa aplicação é aprovada, é aí que nós vamos seguir com a aplicação do Work Permit. E através, né, dos anos aí, o governo vem trazendo algumas mudanças com relação aí a esse processo, a essa aplicação, se adaptando ao mercado. A gente teve, né, algumas, recentemente agora durante a pandemia, algumas mudanças importantes para alguns setores específicos, em que, né, eles têm uma cota maior ali que eles possam estar utilizando para contratar trabalhadores estrangeiros, se a gente está falando ali, né, de determinados níveis de salários e profissões. Nós tivemos aí durante a pandemia também algumas áreas, né, como food processing, né, que é o processamento de comida ali, que cresceu muito, né, durante a pandemia. Eles criaram formas ali de processarem essas aplicações sem a necessidade das empresas fazerem todo o processo de recrutamento primeiro. Então, assim, uma forma de facilitar o processo também. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma mudança muito importante para as aplicações de LMA. Eles colocaram, né, algumas condições adicionais ali para as empresas. Então, por exemplo, aquela empresa que vai trazer um trabalhador estrangeiro tem que ter certeza que eles vão, né, oferecer ali moradias, caso esse trabalhador estrangeiro precise nos primeiros meses, oferecer a cobertura de alguns plano de saúde, enquanto esse trabalhador estrangeiro não tiver coberto, né, pelo serviço público de saúde daquela província especificamente. Então eles Isso vão não tinha adaptando antes. esse Enfim, não era uma requerimento. exigência, né? Da parte do suporte, né, com relação à moradia, sim, mas agora meio que, né, colocar ali como uma cláusula adicional que eles têm que estar atentos com relação a isso. No caso do plano de saúde, por exemplo, é algo novo que eles É. trouxeram, né? Então eles vão se adaptando de acordo com a necessidade do mercado. E algo que a gente aqui na Ivisa tem bastante experiência com ela, mas também a gente dá o suporte tanto para vocês que querem, né, vir para o Canadá, fazer as aplicações dos vistos da residência permanente, mas nós também trabalhamos com empresas. Então, nós lidamos com muitas empresas aí em diferentes setores que necessitam dessa mão de obra estrangeira e passam por esse processo. E um dos requerimentos, por Eu ia exemplo, perguntar.
para você justamente, desculpa te cortar, que eu ia te perguntar, como que as pessoas ficam sabendo se é uma coisa, se é uma necessidade da empresa, né? Como é que é? Sim, começa pelo processo de recrutamento, né? Ah, Então, quando é exigido esse processo de recrutamento, Jana, o que a gente tem que fazer é, nós precisamos montar todo um processo de recrutamento atendendo os requerimentos do programa e nós precisamos ali fazer, né, a divulgação da oferta de trabalho em determinados meios específicos, né? ah, E a página do Job Bank, por exemplo, que é a página oficial do Canadá para busca de empregos, é parada mandatória. Então, geralmente, se uma empresa está com um job post, né, as informações de trabalho ali dentro do site do eu Job Bank, entendi. pode ser um sinal que eles já estão abertos aí a fazer um processo de LMAI também. Por quê? Ali é parada mandatória. Se a gente não postar a vaga no site do Job Bank, talvez a gente não consiga, né, seguir com a aplicação. Teria que justificar por que a gente não fez ali e ter razões suficientemente fortes para explicar isso. Nem sempre Ah, seria cabível, né? Então, o tá. processo de recrutamento ele tem que acontecer por pelo menos ali 4 semanas consecutivas antes de eu enviar uma aplicação de LMA, tá? Então, e daí eu tenho que organizar junto com essa empresa o processo de recrutamento, listar as pessoas que aplicaram, né, quais eram as habilidades que essas pessoas trouxeram, elas atenderam ou não as habilidades da vaga, se sim foram entrevistadas, se foram entrevistadas, né, quem não atendeu especificamente ali, o requerimento na hora da entrevista. Então, assim, a gente apresenta realmente todas essas informações de dados relativamente muito importantes, né, para que o oficial que vá decidir na aplicação aprovação depois tenha nessas informações que houve realmente um recrutamento genuíno. Então, não pode ser qualquer vaga, empresa, enfim, né, quer fazer por simplesmente fazer por ajudar alguém. Não, tem que ser algo realmente genuíno. Agora, o que a gente sabe é que nós, né, lidamos aí com muitas empresas nesse processo e, na maioria das vezes, acontece que eles não vão realmente encontrar um canadense, um residente permanente para determinadas vagas, né? Então, vou dar um Por exemplo exemplo, para vocês. é isso que eu queria. É, Aham. estou finalizando uma aplicação agora de uma vaga de ajudante de cozinha, tá? Pois Então, é. assim, a gente postou nas 4 semanas consecutivas, avaliamos os profissionais ali que aplicaram para essa vaga. Nós não tivemos um canadense ou residente permanente aplicando para essa vaga. Nós postamos isso em alguns sites específicos ali que atendem os requerimentos, né, de postar a vaga para grupos específicos, como, né, grupo de idosos, grupo dos indígenas, né, porque a gente precisa cobrir essa a minoridade que a gente tem aí também, né, no mercado de É. trabalho, e nós não tivemos uma aplicação desses grupos. Então, assim, é um Hum, cargo que não estamos de forma alguma menosprezando uma ocupação como essa, que eu quero dizer, é um cargo que não exige uma formação educacional elevada, não exige uma proficiência de inglês tão elevada também, e nem tá. tanto experiência, e quando a gente vai no mercado local, eu não encontro um canadense ou um residente permanente para esse tipo de vaga. Isso acontece, né, com várias outras vagas, por exemplo, na área de construção, na área de trades em geral, na área de Quando você fala tecnologia trades, acontece é o muito. quê? Desculpa a minha ignorância. Bom, trades a gente está falando aí de ocupações. Vou dar exemplos. Acho que com exemplos é a forma mais É. fácil de entender. Então, por Aham. exemplo, trades eu posso estar falando desde profissionais dentro da cozinha, um padeiro, um cozinheiro, um açougueiro. Eu posso estar falando aí também na área, né, de construção. Então, posso estar falando de carpinteiro, por exemplo, de um bombeiro, soldador. Ah, São essas profissões que no Brasil a gente tem, né, algumas delas aí como tá. cursos técnicos que você atua Ah, nisso e tem uma demanda muito grande desses profissionais cursos aqui no Canadá, técnicos. É verdade. né? Então, a gente acaba, né, sempre falando algumas palavras em inglês, porque está no nosso dia a dia, mas traduzindo aí para o Não, bom mas aí você já português, seria essas explicou tudo, ocupações entendi. técnicas. Ah, tá, entendi. Tá certo. Leomir, quer ver, tem uma pergunta aqui da Yasmin. Filha, mamãe tá aqui, ó.
falando com você, não. Você tá falando comigo, sim. Você, o que que você quer? Eu quero nota. Então, por favor, tá? Obrigada. Não mexe nas coisas, tá? Olha, tem a Yasmin aqui que ela tá dizendo assim, ó, eu tive o LMA aprovado há 2 semanas. A gente pode responder essa pergunta agora ou depois a gente vê essa da Yasmin? Vamos trazer essa pergunta Aí aí ela de uma falou assim, vez. ó, tive o LMA aprovado há 2 semanas e agora quais são os próximos passos? Sou cidadã italiana, assistente de imigração. A assistente de imigração falou que eu posso pegar o work permit no border e ir para o Canadá com isso. É correto? Bom, Yasmin, a gente precisa, para responder, né, essa informação de forma exata para você, a gente precisa entender exatamente, né, que tipo de oferta de trabalho você pegou, quais as condições, existe alguma condição de risco no seu perfil que talvez a gente te evitaria, né, passar pela borda para fazer esse tipo de aplicação, aonde você está localizado. Então, tem uma série de fatores que a gente Ah, precisa tá. analisar para vermos se realmente faz sentido pegar, né, o seu work permit na fronteira. Então, eu vou recomendar que você mande um e-mail para a gente no contact@visaimmigration.com, explica um pouquinho mais o seu cenário e daí a gente consegue Você não tá, entender e até mesmo te orientar se por você favor. necessitar fazer a aplicação na fronteira. Ah, border é na fronteira, gente, pelo amor de Deus. É, Aqui, outra, é possível solicitar a empresa para criar a vaga LMA? Como é que é esse processo? Pergunta de Feltai. bom, vamos dizer que você encontrou uma oferta de trabalho e o empregador gostou de você, né? E você tem um bom perfil ali para essa vaga. Porque a gente tem que entender isso também, né? Não É, adianta a empresa falar assim, olha, estou contratando essa pessoa porque não encontrei canadense, mas essa pessoa realmente atende os requerimentos daquela vaga, tem que atender, tá? Então, tá. se esse é o caso, você atende, o que a gente faz é, nós precisamos então conversar com a empresa, entender como que já foi esse processo de recrutamento que eles fizeram. Se eles não fizeram o processo de recrutamento de acordo com os requerimentos aí do processo, nós precisamos então fazer um novo processo de recrutamento, atendendo todos os requerimentos e preparar essa aplicação para que a gente possa depois obter o seu visto de trabalho. Ah, tá bom. Tá? Então, É, nós estamos disponíveis tá. aí também para conversar com as empresas, explicar um pouco mais É. sobre o processo, né, do LMA Uhum. e entender até se porque a gente tem que entender assim, tudo tem requerimento, né? Tem um requerimento da empresa, tem um requerimento da vaga. Um requerimento da vaga, por exemplo, eles precisam estar oferecendo em termos de salário o salário médio praticado na região para essa Hum, vaga. Então, assim, se for ah. um salário, por exemplo, que esteja abaixo do valor médio aí para aquela profissão na região, o oficial muito possivelmente vai entender que você não está conseguindo um residente permanente ou canadense porque o salário está muito baixo, né? Então, Ai, não tem atender o isso, requerimento de gente. salário não tem aplicação. Tá. Então ofereceu muito baixo, por isso que não tá vindo o canadense. Então você tá. É, Então tem que nem ser a sempre quando coisa toda certa. oferecem o valor médio vão ter canadense também, né? Mas se for abaixo, não Sim. atende requerimento, não tem como a gente Ah, seguir. interessante isso daí, hein? Por isso que os salários são atrativos, tá, gente? Já desde já deixar isso claro, não, né? A gente já vê que são salários, não é? Olha, tem uma outra aqui pergunta que é assim, ó, na área de hospitality, não sei se eu tô falando certo, também tem muita aprovação de LMA? Já, você me Sim, fez. nós tivemos, por exemplo, alguns dias atrás, um cliente que ele trabalha na área de manutenção dentro da área de hospitality e turismo, né? E foi aprovado aí. Nós temos que entender exatamente que vaga é essa, né? Eles podem fazer como algumas áreas, por exemplo, quando a gente tem, né, o unemployment rate em determinado nível ali, unemployment rate seria, né, nível de desemprego em determinado nível, nós precisamos entender assim, olha, se for um número de pessoas desempregadas naquele setor muito grande, muito possivelmente o governo não vai aceitar o número de o processo do LMIA, né, que é o sponsorship. Então Hum, nós temos que entender assim, se realmente
tiver uma demanda grande para aquela profissão e não, né, não muitos funcionários daquela área, por exemplo, não estão aí no mercado sem trabalho hoje, aí realmente faz sentido uma aplicação do LMA, tá? Então, Ah, não, a área de hospitalidade e turismo, sim, tem oportunidades aí. A gente sabe que tem muitas, né, muitos hotéis, às vezes, que acabam realmente tendo que optar aí pela aplicação do LMA, mas a gente sempre tem que fazer essa análise do mercado também. É por isso, né, que chama Labor Market Impact Assessment. É um estudo que a gente faz, né, do mercado de trabalho para entender qual que vai ser o impacto para trabalhador. começou da eco de novo, o Leomir. Começou agora nas duas últimas frases. José, no próprio nome, aí Deu do eco. LMA, Tá com consegue ver aquele. melhor? Vamos ver. Não, ainda. Deixa eu ver se voltou. Deu eco. Tá, conexão. Não, não. Deu Não, e eco. agora? Opa, agora voltou. Agora voltou. Ok, o Voltou, seu voltou. áudio estava cortando para mim também. Bom, o que eu estava dizendo é, como o próprio nome, né, do LMA diz, a gente precisa fazer esse assessment, essa avaliação É. do impacto de contratar um trabalhador estrangeiro e qual que é o impacto disso dentro ali, né, do mercado de trabalho. Então, por isso que o governo considera esses requerimentos aí com relação ao salário, a indústria específica da empresa, para que eles possam fazer essa avaliação de forma correta, ou seja, continuar suprindo a necessidade de mão de obra que nós temos e que Uhum. vem aí do exterior, mas não deixar que isso cause um desequilíbrio grande para que canadenses e residentes permanentes estejam desempregados. Ah, eu entendi. Mas mesmo assim é interessante porque existe demanda e existe processos acontecendo. Não é verdade, Leomir? Então, assim, a gente não está falando de uma coisa assim, não, isso aqui é muito. Você está explicando que existe primeiro, né, que tem todo um estudo do mercado primeiro e tal, tal, tal. E aí por que que eles vêm buscar estrangeiros? Justamente porque existe falta de muitos profissionais lá. Então, assim, por isso existe. Não são todas as profissões, mas existe sim essa grande possibilidade para muitas profissões. Isso é verdade, não é? Senão, a gente não estava Exato. falando disso agora. E como isso está latente cada vez mais aí, brasileiros entrando por esse processo, né? Olha, tem uma pergunta aqui. De repente, não sei se dá para a gente resumir essa resposta para ajudar a Natália, que ela perguntou, não tem a ver com LMA, acredito, porque ela está perguntando assim: como que ocorre o processo para visto de estudante? Não sei se a gente consegue resumir aí para responder isso para ela. Natália, não é isso? É. Ok, Natália, conforme eu disse lá no começo, nós temos a nossa divisão educacional, aqui na Invisa também. Se seu desejo é fazer um programa de estudo para então aplicar para um processo de residência permanente, o seu primeiro passo ali no processo vai ser fazer uma consulta com a gente, consultores de imigração, para que a gente entenda o seu perfil e passe essas orientações para você e as orientações junto com o nosso time educacional, para que a gente foque no programa educacional de acordo com o seu objetivo a longo prazo, que é uma residência permanente. Então, se você chegar hoje no nosso time educacional e falar que você quer vir estudar no Canadá, mas seu objetivo é também fazer um plano de imigração, eles vão recomendar que você volte uma etapa, converse com nós, consultores de imigração primeiro, e fica ligado na nossa live de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai deixar um código de desconto para vocês, de Desconto. consulta para vocês que estão nos assistindo hoje. É E verdade. a gente vai falar, entender ali em termos, né, de informações do seu perfil e guiar você nessa parte do estudo. E é muito importante, Jana, a gente mencionar aqui também que não é só através de estudo que existe a oportunidade de migrar, porque às vezes as pessoas pensam muito nisso, né? Só É. através de estudo, ou é só através de trabalho, não tem outra. Isso. Não. Às vezes eu acabo recebendo clientes que vêm com essa ideia de estudo, esses dias, por exemplo, eu tive isso, e eles têm um excelente perfil para fazer um processo de imigração direta, Ah, sem precisar de oferta de trabalho, por exemplo. Então, nós precisamos entender quais são, né, as informações do seu perfil para que a gente possa realmente guiá-los no sentido se faz, né, realmente
a necessidade ali de ir para um programa de estudo ou não, e se sim, guiá-los em termos de que processo de estudo, se é casal, quem deveria estar estudando, para que a gente crie maiores condições para que você se torne uma residente permanente no futuro breve. Ah, tá, interessantíssimo. Olha só, eu sei que depende de muitas variáveis, mas, por exemplo, a partir do momento que a pessoa foi lá no Job Bank, Bank Job, e aí viu e tal, e tá em contato com vocês e tudo, e aí vamos aplicar, né, com todos os requisitos e tal, vamos aplicar para nesse programa e entrar por esse programa LMIA, é isso. Quanto tempo em média que demora esse processo? Só pra gente, eu sei que depende, né? Mas você tem ideia assim de quanto tempo tá demorando para chegar aquele momento que a pessoa até chora de emoção, que o consultor liga e fala: "Chegou, seu visto, tá tudo pronto Foi para passar". aprovado. Foi aprovado. Quanto tempo mais ou menos? Bom, depois que a gente envia a aplicação, né, do LMA, nós temos que possivelmente esperar aí 1 mês e meio, 2 meses ali Tá. para a gente ter uma resposta. Só com uma base, tá? Depende muito da categoria da aplicação que a gente está escolhendo, mas vamos colocar aí 1 mês e meio, 2 meses. Bom, e nós temos que considerar que depois disso que vem a aplicação de trabalho, né? Em alguns Ah, tá. casos, e inclusive a gente teve essa pergunta aqui hoje, Então é um mês e existe meio, um mês e meio, 2 meses a para parte da voltar. empresa. Aí parte da. Ah, entendi. Pronto. Aí voltou. Isso, Aí a empresa foi depois. aprovada. A Tá, empresa agora tem uma carta de aprovação, né, que confirma que você pode aplicar para o seu visto de trabalho. tá. Em algumas condições, a gente consegue preparar esse cliente para fazer essa aplicação na fronteira. Se esse cliente estiver aqui no Canadá ou puder realmente fazer a aplicação na fronteira, a Que gente foi o que consegue, que a Yasmin estava falando, que é no border. Tá. que pode ser, né, a condição dela. A gente não afirmou que ela A possa ir gente ou não não possa ir, pode, porque não depende de uma sabemos. série Isso, de mas. fatores. Sim. Tá, eu Mas entendi. existe essa opção, que geralmente é mais Tá. rápido. E caso não exista essa opção, a outra opção seria fazer uma aplicação, né, online. Que daí, por exemplo, se você estiver no Brasil, vai ser enviado para o Visa Office do Brasil, e isso pode demorar aí mais algumas semanas. Agora, um ponto importante: quando a gente está lidando com relação a profissionais da área de tecnologia, nós temos dentro, né, dessa ideia do LMIA uma aplicação que é através do programa do Global Talent Stream. Tá? O que é o Global Talent Stream? É uma aplicação agilizada, Filha, não tanto por posso parte agora. da empresa, Depois a mamãe limpa. Desculpa. tanto por parte da empresa, é mais ágil. Eles, por exemplo, não têm que passar ali pelo processo de recrutamento, né? Se for um profissional de tecnologia de um nível mais elevado ali, em termos, né, de sênior da profissão. A gente consegue agilizar essa aplicação na parte da empresa e também agilizar essa aplicação na parte do visto de trabalho. Então, através do Global Talent Stream, entram profissionais da área de tecnologia e profissionais aí, né, que a vaga em si atende a alguns requerimentos específicos e que a gente consegue um Tira. processamento, às vezes, em 2 semanas, a parte da Uhum. empresa, e 2 semanas a parte do visto de trabalho também. Tá? Entendi. Mas não Entendi. sendo na área de tecnologia, fazendo a aplicação online, seja aí no Brasil, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais, tempo de processamento hoje. Infelizmente, ainda está, né, relativamente longo, devido ainda aos impactos da pandemia. Ah, tá. Bom, quando você fala longo, é mais de um ano, né? Sim. Não. Ah, não? Imigração, a gente, não só a gente, a boa parte dos clientes quer tudo imediato. Então, passou de 3 meses, 4 meses, às vezes já é longo. Mas o texto Ah, longo, nesse caso, tá. é para a Pô, três empresa, às vezes, meses? esperar o É, candidato aqui é. no Canadá. Isso é longo, né? Ai, tá. Ô, Leomir, um segundinho só. Enquanto eu vou te fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui, um minutinho. Eu vou Sem deixar você problema. respondendo essa pergunta do Tito. Ele perguntou assim: como estão as demandas para engenheiro de manufatura? Daí você vai responder enquanto eu vou dar um help aqui que isso tá. Ó, ele vai responder, Tito. Vai Bom, lá. para os profissionais aí dessa área de engenharia, né, nós temos uma demanda relativamente muito boa também.
E nessa área de engenharia, por exemplo, nós temos profissionais que conseguem trabalhar como engenheiros dentro das suas áreas específicas, sem a necessidade, nesse caso, de fazer o registro profissional, né? Porque desde que você não vai ter que assinar realmente como professional engineer, né? Você não vai ter o seu, como se fosse, o CREA do Brasil, né? Você não vai colocar ali o seu título como engenheiro profissional aqui nesse trabalho. Então, geralmente são profissionais aí que vão trabalhar sob a supervisão, né, de um profissional que geralmente tem essa credencial de professional engineer. Então, tem bastante oportunidade. Eu tive clientes aí chegando com essa formação educacional, com essa experiência de trabalho, e em uma semana conseguindo oferta de trabalho aqui. Tive um caso recente agora que a gente fez o processo de imigração provincial de British Columbia, baseado numa oferta de trabalho como essa. Então, para vocês que têm essa experiência aí na área de engenharia de manutenção, a engenharia industrial, são áreas aí que muito possivelmente vocês possam ter boas oportunidades de trabalho. E claro, né, como a gente já sabe que o mercado tem essa demanda relativamente grande, seria relativamente tranquilo aí para a gente também trabalhar no processo do LMA, né, que seria o processo de sponsorship da empresa. Tá? Bom, eu vou aproveitar que a Jana está resolvendo algo aí e eu vou responder também perguntas que vocês deixaram na caixinha de perguntas na página aqui da Ivisa. Uma pergunta que a gente recebeu foi: quem tem o Open Work Permit, ou seja, a permissão de trabalho aberta atualmente, deve aplicar com quanta antecedência para o LMA? Essa pergunta veio aí do Cauê. Bom, Cauê, se você realmente precisa de um LMIA e você naquele momento, né, já não tem outras opções de estender o seu visto de trabalho, é recomendável que a gente comece a avaliar essa questão, né, do sponsorship, do LMA, e daí, de uma certa forma, a gente crie condições de aplicar o quanto antes for possível e necessário. Tá? Nós temos que entender que a aplicação do LMA não é especificamente algo que é o nosso recurso principal. Em alguns casos, a gente pode ter outros recursos para fazer essa extensão do seu visto de trabalho. Por exemplo, você já aplicou para residência permanente, talvez valha a pena a gente avaliar a aplicação, né, do Bridge Open Work Permit. Então, é importante entender cada condição para que a gente possa orientar você. Jana, nós recebemos algumas perguntas aqui na nossa beleza. perguntas da Ivisa, e daí eu já vou respondendo elas aqui também. Maravilha. E daí vem uma pergunta aqui da Marcela. Estou indo pegar o visto a permissão de trabalho, né, na Port of Entry, que é a fronteira. Minha família só vai depois. Como aplicar para o visto delas? Bom, então nós precisamos entender se aonde sua família está, quando eles vão vir. Tá? Dependendo se a sua família, a Marcela, está, né, no Brasil, por exemplo, vai vir depois, se o tempo que eles vão ficar aí no Brasil é razoável, vamos aplicar para o visto deles aí. Bom, em alguns casos, se eles já forem vir logo, já tiver uma permissão de entrar no Canadá como visitante, a gente pode estar explorando aplicar aqui no Canadá. Esse que é o lado importante da imigração. Nem sempre a gente vai ter, e na maioria das vezes, a gente vai ter uma opção só. Né? Então, tudo depende da sua condição, depende das condições externas que a gente tem. Então, por isso que às vezes a gente não consegue trazer para vocês assim, uma resposta exata. Né? A gente precisa realmente avaliar mais detalhes aí do seu perfil e das suas condições. E uma outra pergunta que eu achei interessante aqui também foi do Denis Cavalcante. Qualquer LMA pode se aplicar para mudança de visitante para o worker até dia 28 de fevereiro de 2023 inside Canada? Bom, se eu não me engano, essa política pública, eu não vou dizer aqui 100% certo, porque eu acho que eu precisaria validar isso, porque política pública o texto que veio não é parte, né, do que a gente vem lidando todos os dias, então eu gosto sempre de validar, mas eu acredito que não deva ter nenhuma restrição ali com relação à ocupação, desde que a gente atenda, né, os outros requerimentos ali. E deixa eu ver, temos mais algumas perguntas aqui também. Vini Nascimento colocou: o LMA foi aceito em março e os vistos meu e da minha esposa mês passado. Porém, o empregador diz que não quer mais meus serviços.
tendo em vista que estou legalmente para ir, mas ainda não fui por causa disso, o que você me aconselharia a fazer? Se eu decidir, né, outra posição profissional ali, desde que tenha o novo LMIA, correto? Obrigado. Bom, se você está... Isso eu tive um caso assim alguns dias atrás. Se você está no Brasil, você tinha uma oferta de trabalho, a empresa fez o processo aí do LMA. E daí a empresa cancelou o seu contrato antes de você vir para o Canadá, a gente tem que entender assim, olha, seu visto foi aprovado, mas o visto ele é uma parte do processo, é o que permite que você entre no Canadá. A sua permissão de trabalho, ela é emitida quando você chega aqui no Canadá. Então, se a sua oferta de trabalho foi cancelada, não adianta querer tentar entrar, porque a sua permissão, né, de trabalho não deve ser emitida. Porque naquele momento da emissão, da entrada no Canadá, você já não tem mais a sua oferta de trabalho. Tá? Então, nesse caso, infelizmente, Vini, é importante você buscar, né, a orientação aí, de repente, Mas encontrar aí, uma nova nesse empresa que caso, queira dar o suporte. ele vai ter uma parte só para fazer, porque o visto tá certo. É isso que eu entendi, não. Não, mas o visto dele foi aprovado Mas o visto baseado tá na baseado. aplicação da Tá. empresa anterior. Então, ele Tem que simplesmente vai ter que fazer recomeçar? outro processo. Sim, Tá. Ai, que pena. Porque tá? eu não sei se você já respondeu isso, mas a Dênia tá perguntando assim, ó. A empresa espera o tempo do processo? Porque às vezes, né, demora um pouquinho, né? Pode ser que se Pensemos assim, olha, depende, né? depende, né? É, Vamos pensar assim, olha, se for uma imagino que sim. empresa que ou faz isso, ou espera, ou não vai ficar assim esse profissional aqui pelo dobro, triplo do tempo, por que não esperar? Tá? É. Existem alguns casos também, e isso é uma recomendação que a gente passa aos nossos clientes quando a gente vai avaliando, né, a necessidade ali da empresa especificamente, que é, de repente, se for um trabalho, não sei, um exemplo, área de tecnologia, e a empresa quer que você comece o quanto antes, e talvez o processo da aplicação de sponsorship vai demorar um tempo maior, né? O que você pode negociar? Começar a trabalhar remotamente como contractor, né? Ou seja, você vai ser um prestador de serviço enquanto você Eu tenho estiver um no caso Brasil. eu tenho alguns casos de Você, alunos assim. É. você não entra, né, na folha de pagamento da empresa, você vai poder continuar trabalhando aí do Brasil, enquanto a gente faz o processo. E daí, feito o processo, o que vai acontecer é, depois que seu visto for aprovado, você vai poder vir para o Canadá, teve a emissão do visto de trabalho, da sua permissão de trabalho, né, porque o visto já teve no consulado brasileiro, Uhum. canadense no Brasil, aí você vira funcionário, né, você vai entrar na folha de pagamento. Mas antes disso, você pode simplesmente ser um prestador de serviço. Tá? Ah, Algumas áreas de interessante. tecnologia dá para fazer isso, né? Outras áreas aí talvez não tenha essa opção. Leomir, essa área de saúde, como cuidador de idoso, enfermeira, isso aí falta bastante no Canadá também, né? Falta, a área da saúde é uma área que tem, né, já tinha bastante demanda e com a pandemia, eu acho que a gente viu o quão importante, né, essa disponibilidade de É. profissionais da área da saúde. Eu sempre gosto de ser realista, eu falo que o sistema público de saúde nosso é bom, mas é ruim, né? Eu acho que uma parte do ser ruim é não ter essa disponibilidade toda que a gente não consegue lidar com esse tipo de coisa. A gente ali, médico, enfermeiros, e aí, enquanto é muito dado que a gente tem uma quantidade de profissionais entender esse cara está lidando com Voltou a situações, fazer o eco. é melhor. É um eco muito doido. Parece que entrou uma garrafa, assim, ó. E agora? Agora voltou, amigo. Não sei o porquê. Agora deu Eu não sei, certo. quando você fala isso, o seu áudio para mim não chega bem. Pois Talvez seja a conexão da internet. ok, mas aí pronto, aí voltou e aí deu para ouvir até o finalzinho que você estava falando. Só concluiu a última frase. O que eu estava dizendo, então, é que são profissões regulamentadas, né, na maioria Isso. das vezes, na área da saúde. Então, nós temos que entender que existe uma demanda grande de profissionais, mas que a gente tem todo um processo aí, né, do registro profissional. É difícil? É, mas
tem oportunidade em cima disso. E o governo, né, um dos pilares que o governo anunciou aí algumas semanas atrás, é trabalhar justamente nisso, em facilitar a transição de profissionais da área da saúde, como os médicos, por exemplo, para que eles possam, né, estar atuando aí no mercado de trabalho canadense o quanto antes possível. Tá? Então, quem é da área da saúde pode pensar aí que existem sim boas oportunidades de trabalho, vamos ter que trabalhar nessa questão do registro profissional. E, por exemplo, quem é médico, Jana, consegue já começar, né, até o processo do registro profissional aí do Brasil. Você não vai conseguir completar o processo sem ainda ser um residente permanente, por isso que temos que andar com os dois processos em paralelo, né? Mas você já pode começar parte desse processo do registro profissional ainda estando no Brasil. Ah, interessante isso, hein? Tá. Leomir, tem uma pergunta aqui que é assim, enfim, a gente pode tentar responder de uma maneira genérica, que é assim, ó, quando a pessoa faz um intercâmbio no país, fiz um intercâmbio, fiquei um ano e meio no Canadá. Isso pode ajudar no processo de imigração depois? Pode. Tá. E eu acho que temos aí, né, algumas formas de... Eu não posso falar com você agora. Algumas formas disso ajudar. Como? Primeiro, o intercâmbio melhorou sua proficiência de língua. Então, assim, pode te ajudar ali na frente a fazer, né, uma prova de proficiência no processo. Pode te ajudar depois no processo de estudo. Vai poder te ajudar, de repente, ali também, né, em participar de uma entrevista de emprego. Então, essa parte da proficiência da língua, com certeza. A parte exploratória, eu acho que é importante, porque às vezes, né, você vai estar investindo num plano de viver num outro país onde você não conhece nada. Você já conhece aquela região, sabe, né, do lado bom e do lado ruim, né? Talvez o clima seja um problema para você, mas você já explorou isso também, sabe que é trabalhável esse ponto. Então, essa visão exploratória é muito importante. Às vezes é importante até também na parte de contatos, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que vieram, fizeram intercâmbio, puderam trabalhar, porque o programa permitia trabalho, voltaram ao Brasil. Anos depois, aquele empregador, alguém que trabalhava naquela empresa, foi para outra empresa e quis trazer de volta essa pessoa. Então, assim, esse network muito importante também, né? Então, fazer o intercâmbio, eu acho que abre muitas portas para vocês. Tem um investimento? Tem, mas tem retorno, tá? Sem dúvida. E acho que isso, com certeza, é um ponto que a gente explora com os nossos clientes também. Se você tiver condição financeira, quiser fazer isso, o nosso time educacional pode te ajudar nesse ponto também, tá? E aproveitando... tá, vai lá, manda lá que depois eu quero falo. Eu recebi uma pergunta aqui, eu acho que talvez seja interessante a gente mencionar sobre isso, a Juliana Vilela colocou assim, olha, como a pontuação está em alta para a residência permanente, eu tenho certeza que ela deva estar falando aí do ex-presente, tá? Peguei essa pergunta, tá. Devo aplicar para o TR por segurança. O que é o TR? O Temporary Residence to Permanent Residence. É o temporário. Bom, tá. Exato. E daí eu quero só mencionar um fator importante aqui, que é, tá, esse programa de transformar residentes temporários, trabalhadores estrangeiros, estudantes em residentes permanentes, é um plano do governo que deveria ter sido anunciado aí com mais detalhes. Algumas semanas atrás não aconteceu, tá? Isso vai acontecer no futuro muito breve. Então, para todos vocês que estavam esperando esse processo do TR to PR, né, Temporary Residence to Permanent Residence, residência temporária para residência permanente, espere um pouquinho mais, a gente deva ter notícias aí com relação a isso nos próximos meses, ainda não temos informação. Mas aí tem um ponto importante para quem vem através do visto de trabalho, através do programa do LMA, por exemplo, né? Porque daí você pode estar, de repente, adquirindo uma experiência de trabalho que ali na frente possa servir para você como um caminho de residência permanente. Então, essa vinda para o Canadá, através de oferta de trabalho, com certeza vão abrir muitas portas para vocês também. E claro, né, já começa a ganhar em dólar canadense. E além disso... Exatamente. Ainda puxando aqui pela pergunta da Juliana, né, o sistema do ex-presente, a gente acha que nas lives anteriores a gente já conversou sobre isso, é um sistema de pontos, né, que é baseado na idade, na experiência de trabalho, nível educacional, proficiência de língua. A gente já conversou aí também em lives anteriores. É verdade, já conversamos aqui no canal. A grande contribuição que o francês traz, né, no processo ali, se você tem inglês e francês,
Vale lembrar também que quem tem um processo de visto de trabalho, você obteve o visto de trabalho, está aqui trabalhando, e foi através do LMA, você vai ganhar de 50 a 200 pontos adicionais lá no Express Entry. Ai, que delícia! Então lembre-se disso, aplicar para o visto temporário, ele vence, mas você pode criar meios de ficar aqui no Canadá, e isso aumenta as suas chances também de fazer o seu plano de imigração acontecer no médio prazo aí, possivelmente. Ai, que interessante. Falando da língua francesa, eu quero saber assim, vocês têm pego aí casos que o francês, tipo assim, foi um fator importante tanto na pontuação, né, que é o Express Entry, como foi um fator assim que ajudou bastante no processo da pessoa por conta Sim, da língua francesa? com certeza, e eu sei que o nosso tempo está acabando, então eu vou tentar resumir aqui Tá, 2 casos que eu trabalhei com os clientes ontem, olha tá? só. Um deles é meu cliente desde 2019. E daí, na época que a gente começou a trabalhar, eu falei, olha, para que a gente faça realmente o processo acontecer, eu tenho inglês já, né? Vamos começar a trabalhar em cima disso. E eu vou recomendar que você aprimore seu francês. E daí esse cliente foi lá, batalhou, fez 1, 2 provas de francês, se não me engano, chegou a fazer, fez 2 provas de artes, depois teve que fazer 2 provas de francês. Esse cliente conseguiu a nota que ele precisava no meio da pandemia, mas aí o governo não estava convidando candidatos ali, né, no ano passado, então ele ficou assim, um ano todo, sem, 1 ano e meio praticamente sem receber convite, e agora, alguns Uhum. O dias atrás, ele recebeu um que que eu falei? convite. Quero falar para ele O que Espera um salvou ele, pouquinho. com certeza, foi a proficiência na língua francesa. Ontem Hum. também eu tive um outro cliente que a gente começou a trabalhar agora recentemente, mas já veio com a proficiência de inglês, francês, colocamos tudo isso junto, fizemos a mágica acontecer e já receberam um convite para aplicar para residência permanente. Então, meninos, acreditem, francês Eu tô faz a falando diferença isso. no processo. Faz muita diferença. É Tem gente que pensa assim, primordial do não, eu já Canadá. falo inglês, já tô com inglês, tá beleza, nananã. Quando coloca a proficiência em francês, quando você, né, você estudou, entrou no curso, fez o curso direitinho, rapidinho que você já vai conseguir. Se você conseguir, se você entrar agora, essa semana que vem no intensivão, você vai ver como é que tá seu francês, vai ter seu francês daqui 6 meses, gente. Você não tem noção. Então, assim, vale a pena investir um pouquinho do seu tempo, da sua mente nesse estudo de francês. Muda a sua vida. A gente está vendo isso. Sim, exato. E a gente tem que entender assim, olha, por mais que você está fazendo, de repente, um plano de estudo para vir estudar no ano que vem aqui no Canadá, Uhum. ou, não sei, de repente, terminando o seu programa de estudo e mirando a imigração um pouquinho mais adiante, ah, qualquer pouquinho que você começar a aprender o seu francês agora, né, É, você não vai aprender tudo do dia para a noite. Né? Eu falo que se você mas tem que aprender começar todo dia uma agora, né? nova, você tem que começar agora. Se todo dia É. for uma nova palavra, no final do ano vão ser 365 novas É isso que eu palavras. falo. A Né? pessoa só. Ah, não, a pessoa. Às vezes as pessoas pensam assim, não, não, mas a hora que sair o negócio, aí eu vejo, cara, começa agora. Que é certeza que Exato. daqui 6 meses você vai estar E daí você pode ótimo. estar usando o seu tempo É, ainda no Brasil a favor do seu plano Canadá. Né? Então, exatamente, fica esse exatamente. recado. Se vocês não começaram ainda a aprimorar o francês de vocês, trabalhem em cima disso, porque isso com certeza pode ser um diferencial para vocês. Nós já conversamos aí, né, Ó, sobre olha o visto de fio, dá até trabalho choque aí. Sai daí. para quem tem a Uhum. proficiência na língua francesa. Então, assim, vale a pena. E antes da gente terminar, eu acho que é importante a gente mencionar sobre, né, o código de desconto Agora na a gente vai fazer o consulta. seguinte, pessoal, a gente está terminando. Pode ser que tenha algumas perguntas que não tem a ver com o LMA, que foi o tema da nossa live hoje. A gente vai, eu vou pedir para vocês mandarem direct para Evisa Immigration. Enfim, e pode deixar a pergunta aqui para a gente também, se a gente conseguir ajudar vocês. E é o seguinte: quem hoje está válido um cupom de $10 de desconto para consultoria com Evisa Immigration, tá? Então, cupom de desconto oferecido pela Evisa Immigration para quê? Para, $10 off. Adoro $10 off em qualquer consulta de imigração sobre Visa Business com o consultor Leomir. Tá? Então, esse bonitão aqui que você tá vendo é com ele que vai ser a consultoria. Gente, ele é o the best, tá? Eu amo todos os consultores da
Evisa, conheço vários, as meninas são, mas o Leomir eu vou falar. Presente para você, fazer a consultoria com ele, hein? US$ 10. E o cupom, na verdade, é essa palavra aqui, que é Mademoiselle. Esse é o cupom aqui, até amanhã, dia 6 de outubro. Vocês podem procurar. Aí, como que eles fazem para procurar vocês? O que que faz? Manda e-mail? Bom, Como é que é? é só vocês irem na nossa página evisaimmigration.com, tá? Ou então encontrar a gente aqui no Instagram, evisaimmigration.brasil, né? E Jana vai marcar a gente aqui também na live de hoje, que ela vai postar depois no Isso. canal. E Esse aqui, vocês gente, ó, o site conseguem fazer o deles, tá? agendamento online adicionando esse código, tá? Eu vou Ah, colocar aqui então, ó, também. site ou então a página deles, que ele está aqui comigo e eu vou marcar eles nessa live que vai ficar gravada, tá bom, gente? E aí você já faz um agendamento online ou então, se você tiver alguma dúvida, vai no perfil deles e eles mandam para você o link para você fazer o agendamento. Quando você coloca no campo Mademoiselle, você tem um cupom e vai ficar US$ 10 mais, você vai ganhar US$ 10 de desconto, tá bom? Porque a gente começou essa live faz 1 hora, mais ou menos, tá, gente? Então a gente chegamos no nosso limite aqui. Se tem alguma pergunta aí que ficou, a gente vai pedir para vocês entrarem em contato com eles aí, tá bom? Respondemos, né, várias perguntas. Acho que deu para entender o que é esse LMA. Eu entendi. E o mais legal, o mais importante, se você tem isso, você já tá querendo fazer esse projeto, faça uma consulta com a Evisa Immigration, com o consultor Leomir, tá? Com certeza você vai ter uns pingos nos is, você vai ter o seu projeto já, na verdade, organizado pelo arquiteto da imigração para o Canadá. E aí fica mais Gostei fácil. desse título, né? O arquiteto Ah, da imigração, porque vocês, né, vão fazendo toda uma estratégia para bater e dar certo, não é? Por exato. quê? Porque existe todo um estudo da pessoa, do percurso dela, porque a gente pensa uma coisa e vocês, como têm mais experiência, vocês, não vamos por esse caminho, vamos pegar esse daqui. Então isso é muito interessante. Leomir, muito obrigada por essa conversa de hoje. E espero encontrar vocês em breve aí. Anotaram aí, gente, o cupom Mademoiselle, tá bom? Obrigada, Obrigado, viu, Jana, pelo Leomir? convite. Obrigado a todos vocês por terem enviado as perguntas. Sempre ótimo Maravilhoso, as poder perguntas são discutir esses ótimas. assuntos aqui, né? Muito E a gente obrigada. se vê na próxima. Se Deus quiser, em breve a gente volta com mais um assunto aí importante sobre imigração para o Canadá. Merci beaucoup, bonne continuation. Obrigada, Leomir. Um beijo grande para você. Beijo. Au revoir. Au revoir, tchau, tchau.